O Ibovespa atingiu na última sexta-feira uma marca histórica ao tocar os 180 mil pontos e fechar em 178 mil. E se você acompanha o mercado há algum tempo, é provável que você já tenha visto a empresa divulgar um resultado positivo recorde histórico e ainda assim ver a sua cotação cair no mesmo dia da divulgação do resultado. O porquê disso é que, por mais que o resultado tenha sido bom, mas a expectativa do mercado era que fosse ainda melhor. Então, por isso, a justificativa para que a cotação caia mesmo com um resultado positivo. E é exatamente o oposto que a gente está vendo acontecer agora. Embora a gente tenha um cenário macroeconômico desafiador, com déficit fiscal, uma taxa de juros alta, e um cenário político imprevisível em ano de eleição, a Bolsa quebra o seu recorde e a razão por trás disso é exatamente as expectativas futuras. E nesse caso, as expectativas não só do Brasil, mas também do exterior. Então, vamos dar uma olhada aqui no histórico da Bolsa para a gente entender esse movimento e o que é que está acontecendo recentemente. Olhando esse gráfico, dá para a gente entender que mais ou menos desde 2020 o Ibovespa estava mais ou menos no mesmo patamar, caminhando ali entre os 118 mil e os 130 mil pontos. Então é um período longo em que a gente não viu o principal indicador da Bolsa brasileira caminhar. E as razões para essa compressão de valores por tanto tempo foram justamente a pandemia, a alta da taxa de juros, o cenário macroeconômico como um todo e também o cenário político. Agora aqui a gente começa a entender o porquê desse movimento recente da Bolsa. Só no ano de 2025, 12,3 bilhões foram aportados a partir de investidores estrangeiros. Isso representa praticamente a metade do capital que entrou durante todo o ano de 2025. E nesse gráfico aqui do site Carteira Fundos, a gente consegue ver o acumulado de um ano do fluxo de investidores. Então ele divide aqui entre os investidores institucionais, instituições financeiras, investidor estrangeiro, investidores individuais e outros. Então, dá para a gente ver aqui que o investidor estrangeiro foi de longe o que mais aportou na Bolsa brasileira, enquanto os institucionais foram os que mais sacaram. O acumulado líquido de um ano dos investidores estrangeiros está em quase 33 bilhões. E já nesse outro gráfico aqui, a gente consegue ver como o movimento da Bolsa ele é correlacionado com o aporte de investidor estrangeiro. Então, principalmente nesse período aqui em que a gente teve um fluxo de investimento negativo, ou seja, resgate por parte dos investidores estrangeiros, o Ibovespa recuou, mas a gente também consegue ver essa correlação nos outros momentos aqui, quando o fluxo estrangeiro ele voltou a ser positivo e o Ibovespa voltou a caminhar, principalmente aqui nesse último período, com os aportes aumentando dos investidores estrangeiros e o Ibovespa batendo recorde. Agora, a gente tem que destacar também que, embora o Ibovespa esteja nas suas máximas em reais, o Ibovespa dolarizado ele ainda está longe da sua máxima. Então, nesse gráfico aqui, a gente consegue ver que o Ibovespa dolarizado já bateu 44 mil pontos, e finalizou a última sexta-feira com 33.800 pontos, o que significa que em dólar a gente tem um bom espaço ainda para percorrer e bater o recorde de maio de 2008. Então, se a gente der uma olhada aqui nesse gráfico que compara o Ibovespa com o S&P 500, a gente vai ver uma realidade diferente do que a gente acompanhou no mercado nos últimos anos, que é o Ibovespa rendendo bem mais do que o S&P 500. Enquanto nos últimos 6 meses o Ibov rendeu quase 30%, o S&P 500 ficou em quase 4%. Embora essa seja uma realidade diferente dos últimos anos, mas isso já aconteceu em outros períodos, inclusive períodos bem prolongados, como foi o caso da década de 2000, em que o Ibov retornou positivo 328%, enquanto o S&P 500 em reais retornou 26,31%. E claro, esse cenário foi invertido a partir da década de 2010 para cá, principalmente por conta da crise das commodities e do governo Dilma. Então, quando a gente olha esse cenário de Bolsa Brasileira caminhando e o S&P 500 recuando, a gente começa a entender que existe um fluxo de investimento que, por menor que seja, ele pode ser pequeno para os Estados Unidos, mas para o tamanho da Bolsa Brasileira é um movimento bem significativo. E esse movimento se dá por conta do cenário macro também do exterior, nesse caso dos Estados Unidos, com uma dívida pública recorde e uma instabilidade geopolítica. Isso fez com que o Ray Dalio desse a seguinte declaração: não dá para ignorar a possibilidade de que talvez não exista a mesma disposição para comprar a dívida norte-americana. O que ele quer dizer com isso é que os títulos de dívida norte-americana sempre foram, de longe, os mais seguros do mundo. Mas uma vez que você junta uma dívida pública recorde
com a instabilidade geopolítica, talvez os investidores estejam procurando os outros ativos e isso explica o fluxo de dinheiro saindo dos Estados Unidos e vindo não só para o Brasil, como para diversos outros mercados emergentes, inclusive aqui na América Latina. E a partir daí a gente começa a pensar até onde o Ibov pode caminhar. Existem diversos fatores que vão influenciar nessa caminhada aí do Ibov nos próximos meses. O principal deles é o fluxo de investimento estrangeiro, até onde o investidor estrangeiro vai continuar com esse apetite pelos mercados emergentes, mas não só isso. O cenário macro brasileiro, ele também importa e também é significativo. A gente tem uma taxa de juros hoje alta, e até lembrando aquela passagem do Warren Buffett, a taxa de juros ela funciona para a Bolsa de Valores como a gravidade funciona. Quanto maior for a taxa de juros, mais os valores da Bolsa e das ações vão ser comprimidos. Enquanto menor for a taxa, e a gente tem a expectativa do início do recuo da taxa de juros para os próximos meses, maiores são as perspectivas de crescimento da Bolsa. A previsão de até onde o Ibov vai caminhar, ela é impossível, mas dá para dizer pelo cenário macro brasileiro, e não só o brasileiro, mas também do exterior, que esse movimento pode estar só no começo. E se você tem interesse em entender como lucrar com a queda da taxa de juros, acompanhe o canal para os próximos vídeos, que eu vou te explicar não só como escolher as principais empresas que podem lucrar com esse movimento, como também ganhar com a marcação a mercado dos títulos de dívida pública daqui do Brasil, do Tesouro Direto, tá bom? Valeu, um abraço e até a próxima.